Resenha. Blá 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 blá. É isso aí, galera. Estamos de volta com o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol, batendo um papo com o Alexandre Numo, que é palestrante e empresário. Mas antes de continuar o papo com ele, vou dar um recadinho para vocês. Falar lá do Rock Diner Burgers, aquela hamburgueria artesanal que tem lá no Polo Shopping da Tuba, com sabores deliciosos de hambúrgueres, como copa lombo, maminha defumada, picanha, costela bovina. Se você não come carne, tem uma opção muito legal lá de um hambúrguer vegetariano que é feito só de legumes, que é delicioso. E muitas outras opções para o seu almoço, para o seu jantar, como massas, saladas, porções para você curtir aí a sua noite, seu fim de tarde com seu chopinho gelado, fazer um happy hour com a turma lá. Lugar sensacional para você reunir com a família ou com os amigos e curtir um ambiente todo temático dos anos 50 e 60, com uma música, decoração que se remete a essas décadas do glamour do cinema americano. Você vai se sentir numa cena de cinema se você for lá no Rock Diner. E se você não puder ir, só ligar no 3935-6034, que o Diner Delivery funciona, leva aí para você o seu lanche quentinho, para você curtir na sua casa também. Passa lá no Rock Diner, entrada da fonte no meio do shopping da Tuba, na área externa ali, Rock Diner Burgers. Recado dado, venda feita. Falar aqui com o especialista em vendas, Alexandre Numo, para quem perdeu o primeiro bloco, perdeu um pouquinho da história dele. A viagem de negócios que se tornou uma viagem de aventura na China, no qual a gente encerrou o primeiro bloco, inclusive. E isso me lembrou de uma pergunta para te fazer, Alexandre. A China é o grande vendedor do mundo hoje? A China é o grande vendedor do mundo hoje. É, né? Sim, produtor certeza. E vendedor, né? Produtor e vendedor. E a China tem uma questão que ela mudou muito a qualidade dos produtos, né? Sim, porque no começo se questionava muito isso, né? Quando você ouvia há uns anos atrás falar produto made in China, vocês logo já desconfiavam da qualidade do produto, né? Que era produto, assim, de segunda linha, terceira linha. Não que não exista, viu, Sim. Roberto? Não que não exista esses produtos de baixa qualidade, existem sim. Mas a China melhorou muito, então hoje você consegue trazer produtos da China de primeira linha. E grandes marcas do mundo hoje concentram a sua linha de produção lá naquela região, né? E exportam para os outros lugares onde eles têm revenda. Porque tem um custo de produção muito baixo lá, né? Um custo de produção muito convidativo, não é, Sim, Alexandre? Isso é verdade. O governo chinês ele dá assim, um incentivo muito grande para as indústrias locais. Mas você veja que foi exatamente essa ida de grandes multinacionais fabricar na China que elevou o nível do produto e também fez com que a política interna, por exemplo, de uso de mão de obra infantil, essas coisas, fosse alterada, né? Porque existia mesmo. Existia, sim, claro. Mão de obra escrava, esse tipo de coisa. Existiam. A gente vê história, literatura falando sobre isso, de empresas assim, que o funcionário, ele entrava na empresa na segunda-feira e ia embora no sábado, né? Para casa dele. Eu passava a semana inteira ali dentro da própria empresa, dormindo, ou seja, trabalhava 14, 15 horas por dia dentro da empresa. Isso mudou radicalmente hoje? Não posso afirmar que isso acabou. Eu acredito que acabar, não vai se chegar a isso, talvez nunca, né? Mas que diminuiu a incidência, né? Então, você veja hoje tem a Nike, tem a Apple, eles têm fábricas lá na China, né? Se você pega... As marcas de TV, de equipamento eletrônico, de celular, tudo, né? Tudo lá. Então, o conceito China hoje mudou bastante. E eles, aos poucos, respondendo a sua pergunta, viu, Roberto? Aos poucos, eles estão dominando o mundo. Você vai numa feira nos Estados Unidos ou na Europa, 1/3 da feira é pavilhão chinês. Eles estão... assim, muito presentes no mercado, querendo conquistar cada vez mais, né? Assim, eles tiveram uma guinada muito rápida nisso, né? Porque antigamente, quando se falava de mercado oriental, se lembrava só de Japão, né? Que sempre foi uma potência nisso. E a China, em poucos anos, foi lá, comparado com a história, assim, dos grandes investimentos industriais no mundo, a China tem uma história muito rápida, assim. Mas por quê? Eles fizeram uma mudança, né?
O governo chinês fez uma mudança, porque eles eram muito fechados, né? Eles não aceitavam de bom grado o capitalismo, mas eles perceberam que eles só poderiam crescer se eles abrissem a porta para o capitalismo. E basta você ver agora o exemplo, né? Recentemente, acho que foi semana passada, o governo chinês esteve aqui numa missão diplomática, assinou um convênio com o governo brasileiro, e eles vão, não sei como que vai ser feita a divisão dos blocos ali de uma ferrovia que vai ligar o Brasil ao Oceano Pacífico via Peru. E a China que está investindo muito capital nisso daí, né? Então, assim, não tem segredo no negócio. O dinheiro gera dinheiro, negócio gera negócio. E a China abriu os olhos para isso. E, infelizmente, o Brasil depende muito da China, né? Hoje, nós importamos muito minério de ferro para a China, é o nosso maior cliente, em termos de minério de ferro, é a China. Exportamos. Exportamos. Nós exportamos para lá, mas nós poderíamos vender o valor agregado, que é uma das coisas que eu também falo na palestra, de você vender valor agregado, não vender somente um minério de ferro, ele na forma bruta dele, né? Sim. Mas fazer um minério de ferro, uma pilotização, quanto mais você agrega valor ao produto, mais você tem retorno. Eu acho que, de um modo geral, tudo que sai de matéria-prima do Brasil passa por essa deficiência, né? Alguns setores sim, mas hoje nós vemos o seguinte, a indústria de aço do Brasil ela é muito forte, a indústria automotiva, infelizmente aqui no Brasil a indústria automotiva, ela está hoje com essa crise toda, ela está realmente parada, estagnada, né? Mas no nosso auge nós exportamos muitos automóveis, seja para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, tudo mais. Dentro do jogo dos 7 erros, qual é o mais grave? Demorou, hein, Roberto, para você me perguntar. Mas, na verdade, todos são erros graves, né? Mas se nós formos pensar, assim, qual é o erro mais grave que eu posso falar, eu acredito que é o atendimento ao cliente, né? Esse é o fator determinante hoje, não é? Eu acredito que sim. Porque ninguém gosta de ser mal atendido, né? Você vai, por exemplo, você vai num restaurante, você vai numa loja ou você vai numa empresa, ninguém gosta de ser mal atendido. Você chega lá, a primeira coisa, a recepcionista está com a mãozinha assim embaixo da mesa, olhando para baixo e fazendo ali mexendo no Facebook, mexendo no WhatsApp, o Zap, né, Roberto? E ninguém gosta disso, né? As pessoas querem que olhem olhos nos olhos, que se interesse pela pessoa, né? Que tente ajudar. Lembra que eu falei, né, no início da nossa conversa, que a missão do vendedor é ajudar as pessoas. E para você ajudar as pessoas, você tem que se interessar pela pessoa, de verdade, né? Então, eu acredito que hoje, talvez, um dos maiores erros que nós, vendedores, cometemos é não nos interessarmos verdadeiramente pelos nossos clientes, né? Sim. E tentar entender qual é a necessidade dele e a partir do momento que a gente entende qual é a necessidade do nosso cliente, fica mais fácil ajudá-lo e vender o produto certo para ele, né? Com certeza. Então, aquela história do vendedor, assim, eu vendo qualquer coisa, ele não está preocupado se o cliente está gostando ou não, se aquele produto vai ser útil para o cliente ou não, se vai ajudar ele a resolver um problema ou não, né? Então, esse eu acredito que seja o maior erro. E nós vamos ter essa palestra aqui em Indaiatuba no dia? No dia 11 de junho, vai ser lá no anfiteatro da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Eu posso fazer um agradecimento? Por favor. Eu quero agradecer muito a Adriana da Polo Eventos, que é a organizadora desse evento lá, que teve o prazer de me convidar. Então, Adriana, muito obrigado aí pelo seu convite. Um beijão para ela também. Ela sempre está aqui com a gente também. Uma grande pessoa, uma grande profissional também. Sem dúvida nenhuma. Então, a Adriana, muito obrigado, Adriana, por ter me convidado a fazer parte desse projeto lá da Prefeitura. Espero você lá dia 11 de junho, Roberto. Estarei lá. Vai ser um prazer lá. Vamos fazer uma brincadeira muito bacana lá. Eu fiquei muito curioso pelo nome. Achei muito interessante o nome. Porque faz parte do nosso inconsciente coletivo, né? Quem nunca brincou do jogo de 7 erros, né? É boa, Roberto, boa, é isso mesmo. É verdade. E acho que você deve abordar de uma forma, assim, bastante interessante, né? É uma palestra bastante didática? É uma palestra com bastante conteúdo, né? É uma palestra com bastante conteúdo. Então, cada vez que eu aponto um erro, eu coloco opções para as pessoas escolherem, né? Então, eu coloco lá um slide com 4, 5, 6 erros. Por exemplo, um erro falar sobre prospecção, por exemplo, né?
Então, eu coloco lá qual que é o maior erro dentro da prospecção. É não fazer planejamento, não prospectar com consistência, né? Prospectar um dia, não prospectar o próximo dia. E aí eu coloco meio que abro uma discussão com a plateia para saber da opinião deles qual que seria o erro mais importante daqueles, né? E aí depois eu faço, bom, então tá, esse é o de vocês, o meu é esse daqui. Aí eu apresento o meu erro, apresento o porquê que acontece aquilo, qual é a consequência daquele erro, né, se você deixar de prospectar. E veja, prospectar, nós estamos prospectando 24 horas por dia. Sim. O vendedor que é vendedor prospecta 24 horas por dia. Ele não depende de estar dentro da empresa, ou de uma loja, ou de um restaurante, ou dentro de um cliente para estar fazendo prospecção. A todo instante ele está fazendo prospecção, né? E eu tenho até uma historinha bacana para contar, bem rapidinho, que eu estava falando de mineração, né, mas só para pegar o gancho da mineração, eu precisava muito abrir esse cliente, que hoje é um dos grandes mineradores aqui do Brasil. E eu ligava, e o cara não atendia, falava com a secretária, manda e-mail, eu mandava e-mail, nunca tinha resposta. Né? Falei, puxa vida, difícil. E eu fui a uma feira de mineração, é a Mine Expo, que fica em Las Vegas. Essa feira acontece a cada 4 anos. E eu estava indo para Las Vegas, fiz conexão em Miami, peguei um voo para Las Vegas e no avião estava sentado do meu lado um casal de brasileiros, né? E eu sempre gosto de sentar no corredor, no avião, porque assim, você quer levantar, quer andar, sim, você não precisa ficar incomodando os seus vizinhos. E eu percebi que esse casal começou a falar em português, né? E existe um sentimento, quando a gente sai do Brasil, né? Que você escuta, não existe voz mais assim agradável do que você escutar alguém falar em português do seu lado que você está fora do Brasil. E aquele casal falando em português, e eu, obviamente, que puxei papo, assim, né? E era a pessoa que precisava fazer contato. Quando a intenção é boa, o universo conspira. Exatamente. E ali do meu lado estava a pessoa que eu precisava de fazer contato e não conseguia. E se tornou um grande cliente. Se tornou um grande cliente. Legal, Alexandre. Muito prazer te receber aqui. Prazer todo meu, Roberto. Sucesso sempre. E eu vou estar lá dia 11, tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente vai querer conhecer um pouco mais desse jogo dos 7 erros e vai estar lá presente também prestigiando o teu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Espero vocês lá dia 11 de junho no Anfiteatro da Prefeitura Municipal. Um abraço. Galera, a resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu estou de volta com muito mais. Valeu? Um beijão. Resenha. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção.